noite, meus irmãos. A partir deste mês de junho, nós vamos começar as nossas sextas-feiras, o nosso Minuto Missionário. Ao longo de todo o mês de maio, nós tivemos o Minuto Família, agora vamos ter o Minuto Missionário, para conhecer um pouco de alguns missionários, o trabalho que eles têm feito no campo, a realidade dos países em que eles têm atuado. Hoje nós vamos conhecer o pastor Dinê Renê Delgado Lota, junto com a sua esposa, a Rose, e as suas filhinhas, a Ana Clara e a Larissa, e o trabalho que eles têm realizado lá em Portugal, nas cidades de Guimarães e de Braga. Olá, irmãos da Igreja Batista Belo Horizonte. Olá, pastor Vladek. Oi, Su. É um prazer para nós estarmos aqui invadindo a sua casa e poder compartilhar um pouco do que é o nosso trabalho missionário. Vamos nos apresentar. Eu sou Dinê. Eu sou a Rose. Eu sou a Ana Clara e tenho 8 anos. E você? Sou a Larissa. Tenho 2 anos. Tenho 10 anos. Essa é a nossa família. Nós estamos aqui em Portugal há cerca de 5 anos. Viemos para trabalhar com revitalização de igrejas. Nós moramos no norte de Portugal, na cidade de Guimarães, e nós cooperamos com 2 igrejas, a Igreja Batista de Braga e a Igreja Batista de Guimarães. As 2 cidades são muito perto. Nós temos trabalhado aqui em várias frentes de trabalho. Uma é com a própria igreja, no sentido de revitalizar. São igrejas pequenas. A maioria das igrejas batistas em Portugal é muito pequena, a média é de 30 membros. Algumas delas não têm condição de sustentar os seus pastores. Até algum pouco tempo atrás, várias igrejas estavam com dificuldade de manter as suas portas abertas. Então esse já é um pedido de oração, não é? Nós trabalhamos já com jovens, não apenas na nossa igreja, mas em termos de acampamentos nacionais. Trabalhamos com discipulado, trabalhamos na área de música também. Então a gente costuma brincar que no campo missionário, se você faz alguma coisinha, você pode a partir dali desenvolver um grande ministério. Eu tenho também tido a oportunidade de trabalhar na área psicológica, auxiliar alguns irmãos da igreja, com algum aconselhamento, com alguma orientação, não só para as pessoas da igreja, mas também tenho tido a oportunidade de estar com portugueses e atender portugueses e auxiliar essa demanda que aqui é muito grande. Por último, também tenho conseguido atuar junto com algumas pessoas que têm sofrido com Alzheimer. Então eu tenho tido contato com algumas famílias e tem sido uma experiência muito interessante. Não é muito porque esse trabalho começou um pouco antes dessa pandemia se instalar, mas eu acho que é uma atuação bem significativa e eu acho que é muito importante também essa área aqui em Portugal. Queremos pedir que vocês orem por todas essas frentes de trabalho. Queremos que vocês orem pela renovação do nosso visto. Rose, você tem algum pedido de oração? Orar pelos irmãos da nossa igreja, especialmente aqueles que têm nessa pandemia sentido, né, a situação do isolamento, do confinamento. Muitas pessoas se sentiram muito ensimesmadas e entristecidas. Então a nossa oração é para que os irmãos orem por essas pessoas também, da igreja e fora da igreja também, que Deus nos dê a oportunidade para ajudá-las também nesta área. A Ana Clara também tem um pedido. Eu gostaria que vocês orassem pelo meu retorno na escola. Então é isso, meus queridos. Se vocês quiserem saber algo um pouco mais, o pastor Vladek tem o nosso contato, a gente pode estreitar laços e quem sabe, sei lá, fazer lives, alguma coisa assim, tá bom? Foi um grande prazer estar com vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e orem por nós, porque a sua oração é muito importante para nós, tá bom? Tchau! Agora nós vamos conhecer um pouquinho de como é a realidade do campo missionário lá em Portugal. Quais são as principais dificuldades que eles enfrentam, quais são as peculiaridades daquele povo
e daquele país, para que ao final nós possamos orar por eles, pedindo as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Olá, irmãos, novamente estou aqui, pastor Genê, de Portugal, para falar um pouco desta vez da realidade do campo português. Muita gente pensa em Portugal em termos de catolicismo, ainda existe, ainda é forte, ainda, vamos dizer assim, influencia muito a sociedade, mas nos últimos anos, ou nas últimas décadas, tem perdido bastante do seu poder e da sua influência. O norte de Portugal é onde você mais sente essa influência católica. Do centro para o sul você já não sente tanto essa influência. Claro que a cultura portuguesa ela foi forjada pelo catolicismo. Então muitas coisas estão intrínsecas na cultura. Então é cultural para o português se dizer católico, mas as novas gerações já não caminham mais por aí. Elas normalmente não creem em Deus, são muitas vezes agnósticos, ateus, então desenvolvem outros tipos de espiritualidade muito ligados ao Oriente. Então você tem uma realidade em transformação, em mudança. O evangelho em Portugal nunca foi forte, nunca foi. A gente tem os evangélicos em Portugal como uma minoria. Nós somos cerca de 0,4% da população. Nós não chegamos aos 400 mil evangélicos ou 500 mil evangélicos em Portugal. Portugal é um país pequeno, aproximadamente do tamanho do estado do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Nós temos cerca de 10 milhões de habitantes muita gente pensa assim, é um país que é na Europa, então é um país que tem muitas igrejas fortes. Não. Aliás, nem mesmo em outros países que passaram pela reforma protestante, como Alemanha, Suíça e outros países, Inglaterra, até mesmo nesses países a igreja tem sofrido muito. A verdade é que a Europa é pós-cristã. Então, tanto o catolicismo quanto o protestantismo têm perdido muito terreno aqui na Europa e em Portugal. O protestantismo nunca foi uma realidade. Para os irmãos terem uma ideia, a minha esposa ela dava aulas de educação moral e religiosa evangélica. Isso já é uma realidade em Portugal há alguns anos. E houve então o conselho de classe, ela foi convidada, o que nem sempre acontece, mas Deus deu essa oportunidade a ela. E uma das professoras que estava ali então veio se sentar do lado dela e veio perguntar: eu quero saber que negócio é esse de protestante, porque eu nunca conheci uma pessoa protestante. Então, uma professora, uma pessoa com educação, com uma série de questões, mas assim, os protestantes são vistos como uma seita. A Igreja Católica durante muitos anos falou muito mal dos protestantes, tolerava muito por causa das ligações econômicas e amizade entre Portugal e Inglaterra. Mas fora isso, os evangélicos em Portugal até muito pouco tempo atrás foram perseguidos. A religião do Estado até pouco tempo atrás era o catolicismo. Então desde finais dos anos 70, início dos anos 80 é que essa realidade tem mudado, não é? Nós batistas estamos aqui em Portugal há mais de 100 anos. Muito do trabalho batista em Portugal é devido aos brasileiros e aos americanos, pelos investimentos que eles têm feito aqui. Portugal foi oficialmente o primeiro campo missionário de missões mundiais da nossa junta. Desde 1911, se não me falha a memória. A junta foi criada em 1907, mas desde 1911 o primeiro missionário foi aqui em Portugal. Então, a realidade das igrejas é uma realidade pequena.
não é expressiva. Se nós juntarmos todos os batistas em Portugal, dá em torno de 4.500. As maiores igrejas batistas em Portugal devem estar rondando os 250 membros aproximadamente, né? A nossa igreja em Braga, ela tem crescido bastante, porque nos últimos 2 anos nós recebemos muitos imigrantes brasileiros. Então hoje quase metade da nossa congregação é de brasileiros, mas essa leva de imigrantes, ela é muito flutuante. Então nós queremos ganhar os portugueses para Jesus. E para você ganhar o português para Jesus não é muito fácil, porque na cultura portuguesa não existe a facilidade de você acessar o outro como existe no Brasil. Então você tem que se dar a conhecer, e isso vai levar um tempo. Então a estratégia que a gente tem usado aqui é a estratégia de amizade, de relacionamentos. E o português, ele naturalmente é desconfiado. Então você tem que se dar a conhecer, você tem que caminhar a primeira, segunda, quinta milha, e aí você vai ganhando a confiança e você vai semeando aos pouquinhos, aos pouquinhos. E o português vai olhando para a sua vida, vai percebendo que ele vai olhando e vai vendo que aquilo que você fala bate com aquilo que você vive. Então, só depois de você caminhar bastante tempo com ele, é que você o leva ou a uma reunião na sua casa, que é mais fácil do que fazê-lo entrar num templo não católico, né? Então, esse é um pouco da realidade, a gente já está com o tempo um pouco avançado, mas é só para os irmãos entenderem um pouquinho dessa realidade aqui de Portugal. Eu espero que tenha aguçado um pouco, né? E que sirva para que os irmãos orem com mais propriedade por nós, missionários aqui e como um todo na Europa e em todo o mundo. Um grande abraço, um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Vamos então agora orar ao Senhor, agradecendo por essa família tão querida que se dispôs ao trabalho missionário de levar o Evangelho às pessoas lá em Portugal. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor aqui em Campo Grande nos alcançou com o Teu Evangelho, mas o Senhor tem também nos levado a outras partes do mundo para alcançar as pessoas que ainda não Te conhecem. Hoje, em especial, nós queremos Te agradecer pela vida do pastor Dinê, da Rose, da Ana Clara e da Larissa, Pai, que o Senhor enviou a Portugal para realizar esse trabalho. Te agradecemos pelo trabalho que eles têm feito com aqueles irmãos através da música, o amparo às pessoas que têm sofrido com o Alzheimer. Agradecemos pelas pessoas que o Senhor tem colocado no caminho deles e que têm ouvido sobre a salvação do Senhor Jesus Cristo. Agora nós pedimos, Pai, abençoa os nossos irmãos portugueses que têm enfrentado tanta dificuldade também com esse tempo de isolamento social. Esteja com eles, Pai. Encoraja, motiva seus corações, renova em seus corações a Tua paz e a alegria a cada dia. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe aqueles nossos irmãos e aquelas igrejas que têm enfrentado dificuldade em se manterem abertas. Esteja com eles, Pai. Supre suas necessidades, abençoa-os, ajuda-os a se manterem mais unidos e motivados do que nunca, firmados na Tua palavra e no Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa o trabalho que eles têm realizado ali em Portugal, com a descrença, com a desconfiança que tanta gente tem em relação ao Evangelho. Abre os corações dos nossos queridos portugueses, Pai, para ouvirem e conhecerem a salvação que só há no Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa família tão querida e todos os nossos irmãos portugueses a firmarem relacionamentos com as pessoas lá e através desses relacionamentos possam testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, todo esse processo que tem acontecido na renovação do visto deles, Pai. Se for assim da Tua vontade, que tudo aconteça de maneira que eles possam permanecer lá, brilhando a Tua luz naquele país. Pedimos que o Senhor abençoe também o retorno das aulas da Ana Clara. Que seja um momento de alegria para ela e para os seus colegas, um momento de tranquilidade, Pai, e que bênçãos sobrevenham a todos eles por esse momento.
Pedimos que o Senhor derrame as tuas mais ricas bênçãos sobre essa família missionária lá em Portugal e sobre nós também, Pai. Reacende a cada dia em nós o fervor e o amor missionário por aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Usa-nos, Pai, para louvor da tua glória. É o que nós oramos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Dinê, Rose, Ana Clara e Larissa, por esse tempo conosco. Muito obrigado por terem nos enviado esse vídeo e compartilhado um pouco das suas experiências conosco. Muito obrigado a você, membro da Igreja Batista Belo Horizonte, você que está aqui assistindo esse vídeo nosso. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e a cada família.